Olá, amigos, tudo certo? No ar, nosso tradicional vídeo do dia, com a informação mais relevante que eu, Ariel Seba, separei neste dia de hoje. O vídeo de hoje fala de insetos. O mundo dos insetos, os milhões de insetos que existem aqui no nosso planeta. E a manchete é essa, né? O que aconteceria se todos os insetos desaparecessem da face da Terra? Não precisa nem pensar muito, né? Óbvio que um desequilíbrio aconteceria, mas vamos saber com detalhes, então, com relação a esta informação. Antes do convite, inscreva-se aqui no canal do YouTube, caso ainda não seja inscrito, acione o sininho, só desta forma você recebe o vídeo do dia e o canal cresce, né? Estamos quase em 1000 inscritos, estamos lutando aqui para chegar a esta meta. Acesse meu site também, www.divulgueconosco.com.br, acesse agora, lá tem muita coisa legal para você. Bom, insetos podem ser irritantes, né, com os seus zumbidos, picadas ou quando eles caem na comida. Mas talvez devêssemos pensar duas vezes antes de mirá-los como mata-moscas, raquetes ou inseticidas. Isso porque a população de insetos ao redor do mundo está em rápido declínio, olha só. Os insetos desempenham um papel fundamental na produção de alimentos e na preservação do nosso ecossistema. Abre aspas, se tirássemos todos os insetos do planeta, também morreríamos, fecha aspas, explicou Erica McAllister, curadora sênior do Museu de História Natural de Londres, ao programa Crowd Science do Serviço Mundial da BBC. Os insetos quebram as estruturas biológicas, o que acelera o processo de decomposição. Isso ajuda a reabastecer o solo, afinal tem o ciclo, né? Precisa tudo retornar, não é verdade? Abre aspas, imagine se não tivéssemos insetos para nos livrarmos das fezes. Isso seria bastante desagradável. Sem insetos estaríamos nadando em cocô, cheiro de animais mortos, fecha aspas, diz McAllister. Eles também fornecem alimentos para pássaros, morcegos e pequenos mamíferos. Abre aspas, cerca de 60% dos vertebrados dependem de insetos para viver, e muitas espécies de pássaros, morcegos, sapos e peixes da água doce também estão desaparecendo, fecha aspas, explica Francisco Sanchez Bayo, da Universidade de Sydney, na Austrália. A reciclagem de nutrientes depende fortemente da atividade de milhões de insetos que vivem no subsolo e em corpos d'água que não sejam os oceanos, fecha aspas, diz ele à BBC. Além de ser uma valiosa fonte de alimento para outras espécies e servir aos ecossistemas para a reciclagem, os insetos fornecem outro serviço vital, a polinização, que é essencial para a produção de alimentos. Um estudo recente estimou que nós, humanos, economizamos até 350 bilhões de dólares anuais, equivalente a 1,4 trilhão de reais, em benefícios do serviço gratuito fornecido pelos insetos. Serviço gratuito. Abre aspas, a polinização por insetos é necessária para a maioria das plantas com flores, incluindo cerca de 75% de nossas plantas, fecha aspas, diz Sanchez Bayo. No entanto, muitas vezes ignoramos a ajuda que recebemos dos insetos. McAllister diz, estima-se que haja 17 polinizadores envolvidos no processo de produzir chocolates, né? A polinização das plantas do cacau. Dos quais cerca de 15 são minúsculos mordedores que todo mundo odeia. Um é uma formiga minúscula e outra é uma micromariposa, mas sabemos muito pouco sobre eles. O que sabemos é que em muitos países o número de espécies de polinizadores, como as abelhas selvagens, está em declínio. Algumas das espécies de borboletas conhecidas, incluindo a borboleta monarca, que poliniza muitos tipos de flores silvestres, também estão em declínio. Mas corremos o risco de ignorar o problema até que seja tarde demais? Fica a pergunta no ar. O mundo dos insetos é muito grande. Segundo a Smithsonian Institution, dos Estados Unidos, o peso global total dos insetos existentes é de 17 vezes o peso dos seres humanos, né? Eles pesam mais que nós. O Instituto estima que cerca de 10 quintilhões de insetos estão vivendo na Terra. Sabe quanto é isso? 10 quintilhões. É o 10 seguido de 3, 6, 12, 15, 18 zeros. É muita coisa, na verdade. Especialistas ainda não estão de acordo sobre quantas espécies de insetos existem. As estimativas variam de 2 milhões a 30 milhões. Para ver como é desconhecido ainda este mundo. E também é desconhecido tudo que pode acontecer com o planeta e com a raça humana caso eles sumam, né?
Mas, diferentemente dos mamíferos, o estudo de longo prazo sobre insetos tem sido muito limitado. Segundo a Smithsonian, conhecemos apenas cerca de 900 mil tipos diferentes de insetos. Aqui tem uma imagem de um passarinho comendo uma libélula, né? Mostra como é a cadeia. Fugiu o nome agora, né? A cadeia da alimentação no reino animal, né? Porém, então, nem os números surpreendentes, nem sua diversidade protegem os insetos da ameaça da extinção em massa. Parte dos insetos está morrendo antes mesmo de ser descoberta e classificada. Abre aspas, temos exemplos capturados nas décadas de 30 e 40 que ainda precisam ser identificados. Seus habitats foram destruídos, fecha aspas, diz McAllister. Um relatório publicado na revista Biological Conservation em fevereiro de 2019 mostra um cenário sombrio. O documento afirma que a biomassa de insetos na Alemanha, Reino Unido e Porto Rico, 3 países onde o número de insetos tem sido estudado consideravelmente nas últimas 3 décadas, está diminuindo 2,5% ao ano. Abre aspas, o número populacional de cerca de 41% das espécies em todos os lugares estudados até agora está caindo. Uma proporção semelhante das espécies não mostra mudanças nos números, enquanto uma proporção menor de espécies está aumentando e se tornando mais abundante, talvez para preencher o vácuo deixado por aqueles que estão desaparecendo. Fecha aspas, né? Palavra do Francisco Sanches Baio, coautor do relatório. Um estudo de 2017 indicou que os insetos voadores haviam diminuído mais de 75% em quase 30 anos, em 60 áreas protegidas da Alemanha. Na ilha de Porto Rico, um acadêmico dos Estados Unidos constatou uma queda drástica de 98% no número de insetos ao longo de um período de 4 décadas. Nesse ritmo, muitas espécies podem desaparecer. Abre aspas, se as tendências atuais não forem corrigidas, veremos o desaparecimento de uma enorme proporção de espécies de insetos, mais que a média atual de 41% dentro de um século, fecha aspas, diz Sanches Baio. A perda do habitat devido à agricultura intensiva, né, o habitat, o local de moradia, digamos assim, dos insetos, então a perda desse habitat para a agricultura é vista como o principal fator que prejudica os insetos, como as moscas que polinizam os cacaueiros. Abre aspas, essas moscas pequenas precisam de árvores para a vida adulta. As larvas dos insetos vivem em folhas em decomposição. Se você faz monocultura, está se livrando de árvores que fornecem sombra de que os adultos precisam, e você também se livrou do habitat, e as larvas precisam dele, fecha aspas, diz McAllister. O crescente uso de pesticidas químicos, espécies invasoras e aquecimento global também estão contribuindo para o declínio do número de insetos. A má notícia é que os insetos praga, como as baratas, provavelmente reverterão essa tendência geral, porque parecem ter desenvolvido resistência a muitos pesticidas. A questão da barata já se fala muito, né, que as baratas estão ficando imunes ao inseticida. Aí acaba criando outro problema, né? Abre aspas, os insetos de criação rápida provavelmente vão prosperar por causa das condições mais quentes, porque muitos dos seus inimigos naturais, que se reproduzem mais lentamente, desaparecerão. Fecha aspas, disse à BBC o professor Dave Golson, da Universidade de Sussex. Aspas, é bastante plausível que possamos acabar com as pragas de alguns tipos de insetos, mas vamos perder abelhas, moscas das flores e também as borboletas. Por outro lado, os cientistas dizem que ainda temos tempo para tomar medidas corretivas. Abre aspas, isso conclui restaurar paisagens, plantando árvores, arbustos e canteiros de flores ao redor dos campos, eliminar os pesticidas mais perigosos do mercado e implementar políticas eficazes de redução da emissão do carbono, fecha aspas, diz Sanches Baio. Ele diz que decisões tomadas por indivíduos, como o consumo de alimentos orgânicos, também podem ajudar a mudar o destino dos insetos no mundo. Abre aspas, isso incentivaria os agricultores a reduzir a quantidade de pesticidas usados em suas fazendas e, portanto, ajudaria a reduzir o ônus dessas substâncias tóxicas no meio ambiente, fecha aspas. E aí, amigo ouvinte, depois de assistir este vídeo, ficar por dentro dessas informações, você vai matar um inseto da mesma forma? Sim? Não? Tenho certeza que a opinião geral é bastante diversificada.
O fato é que a maioria não tá nem aí, né? A maioria do povo não está nem aí para isso e nem para muitas outras coisas. O ser humano tem essa tendência de aguardar o... Só se mexe quando a água chega no pescoço, né? É assim que funciona. Quando o problema entra, o governo que se vire, né? O mesmo governo que deveria ser cobrado por estes e outros fatos, né? Então tá aí uma informação interessante com relação aos insetos, o que aconteceria se todos eles desaparecessem da face da Terra. Não tenha dúvida que seria um caos. 40% das espécies de insetos passam por dramáticas taxas de declínio em todo o planeta, mas eles desempenham um papel fundamental para o mundo. Este foi nosso tradicional vídeo do dia com a informação mais relevante que eu, Ariel Seba, separei neste dia de hoje e converti em formato vídeo para você. Se gostou daquela curtida, ajuda muito o canal. Também inscreva-se aqui embaixo, acione o sininho. Só desta forma você recebe o vídeo do dia e nós aqui do canal podemos crescer com mais facilidade. Acesse meu site também, www.divulgueconosco.com.br. No Google Divulgação by Ariel, você encontra facilzinho. Ou aqui embaixo também tem os links para você. Lá no site, informações diárias, vale a pena você conferir. Tem as rádios tocando música boa, junto com a informação, e também a nossa prestação de serviços na área da divulgação. Aqui em cima você encontra. Aquele abraço e cuidado, hein? Deixe os insetos viverem tranquilo. É pra ser uma borboleta isso aqui, hein? Deixe os insetos viverem a sua vida, tá certo? Um abraço do Ariel Seba e até o próximo vídeo. Valeu!